Fala aí, galera, estamos começando mais um podcast e hoje eu vou entrevistar o pastor pra gente conhecer um pouquinho melhor da história dele e já vamos começar, vamos tentar encurtar esse tempo aí, esse é o objetivo, porque daqui a pouco tem culto. Então vamos lá. Pastor, para iniciar, né, nosso bate-papo, nossa conversa, eu queria te perguntar como é que foi a sua chamada para o ministério, onde tudo começou? Uma síntese. Começou com a lindona mãe de Ná, brincando com ela, né? Missionária de Ná. Minha mãe, ela ganhou muitas almas para Jesus, ela levava muitas pessoas para Papai do Céu. Ela tinha facilidade desde faxineiro a coronel, ela levava para Jesus, as pessoas se entregavam para Jesus, e vendo muitos milagres, muitos testemunhos, aquilo acabou mexendo comigo e Deus me despertou, né, para crescer junto com a minha mãe, ajudando, e etc e tal, acompanhando. Então tudo começou através da minha mãe e através da vida dela, a nossa casa virou igreja e através da vida dela uma igreja católica que não tinha sido inaugurada passou a ser uma igreja evangélica. Está ali na rua Ambiré Cavalcante, ali no Rio Comprido, para que todos que queiram confirmar esse fato, esse relato, está lá no Rio Comprido, na rua Ambiré Cavalcante. Então tudo começou através da minha lindona mãe de Ná, missionária de Ná. Vitória. E falando ainda, né, aproveitando, falando sobre a família, qual é a relação da sua família com o seu ministério? Família é presente, Papai do Céu, família é bênção de Deus. Eu tenho, tentando responder aqui a lindona, eu tenho um parecer, família na verdade só existe uma, família que vai morar no céu. Só essa é a família. Biblicamente, só essa é a família, mas para responder na questão terrena aqui, enfim, família é bênção. Família é bênção. A Bíblia fala que a família de Cristo criticava Cristo. E quando eles queriam mordomia, entrar quando a casa estava cheia, eles queriam usar do direito que eles tinham de ser parente de Cristo e entrar na casa, passando à frente de muitas pessoas, e Cristo, sabendo que eles estavam marretando a ele, Cristo falou assim: não, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então Cristo está deixando bem claro que família é aquela que vai morar no céu. Mas na terra, quem não ama a família, quem não deseja que um parente seu entre no céu, entre na glória, segundo a palavra de Deus, é pior do que o ímpio. Então família é bênção. E a minha família aqui, a pastora ajuda, como a Gabi sabe, a minha filhona canta, o outro filho toca bateria. Família é um presente de Deus, mas eu quero desanuviar o coração desse pastor que hoje tem um filho nas drogas, eu quero desanuviar o coração dessa pastora que hoje tem uma filha na prostituição, como nós já ouvimos testemunhos aqui na Piate, né? Desanuviar o coração dessa missionária, desse diácono, que a família ainda não se chegou, ainda não está completa na casa do Papai do Céu. Não importa, o importante é que você chegou, o importante é que você está na casa do Papai do Céu. Isso aqui é uma guerra, nós estamos numa peleja, numa guerra. E Jesus já venceu por nós, para a glória de Deus. E sobre dom espiritual, o que o senhor foi vocacionado para fazer? O que Deus te colocou de, assim, facilidade, né? Aquilo que você faz naturalmente. Qual é o seu? Além de ser pastor. Na verdade, pastor é complicado, o lindão aqui dos pastores, o Heitor, ser pastor, porque na verdade pastor é Cristo. E Cristo dá vida pelas ovelhas. Pastor é Cristo. A Bíblia não só fala que Cristo dá vida pelas ovelhas, mas a Bíblia fala que todas as pessoas que se chegam a Cristo devem crescer ao ponto de chegar a dar a vida por alguém, como está lá em 1 João 3,16. Então o pastor, ele é diferente de um profeta. A pergunta foi o dom que Deus me presenteou. Enfim, só para falar de pastor um pouco, a irmã tocou na sessão do pastor, o profeta profetiza aquilo que ouve de Deus sem ficar preocupado. Se Deus falou daqui a 7 dias tu vai para a cova, ele fala. O pastor não, o pastor tem um carinho pelas ovelhas. Se Deus falar, fulano de tal, eu vou levar. O pastor já ora para não acontecer. É Moisés. Moisés falou assim, Deus falou, vou matar todo mundo. Moisés foi um pastorzão, não, se eu matar, mata também. Então Moisés entrou na frente do povo e Deus poupou a vida daquele povo pelo pastor Moisés. Moisés não era só um profeta, um líder, ele foi um grande pastor, Moisés. Então o pastor defende a ovelha, o profeta não, o profeta ouve a Deus e passa o recado independente do que vai acontecer. Ele quer ouvir a Deus.
Vai morrer, o pastor não. O pastor tenta proteger a ovelha, tenta guardar a ovelha. O pastor fica feliz quando a ovelha, ela cresce, ela avança, enfim. Então, o dom que Deus me presenteou foi o dom de falar com essas lindas ovelhas. Foi o dom de pregador, para pregar a palavra de Deus. Deus me chamou para pregar a palavra dele, usou alguns profetas para falar isso no meio da rua, enfim. Me recordo que um dia eu fui entrar numa igreja na Tijuca, e eu nem cheguei a pegar no microfone, uma pessoa entrou no meio da rua e falou: eis que tu nasceu para pregar minha palavra. Enfim, na Tijuca já aconteceu isso no meio da rua, isso tudo quando eu estava começando a trabalhar em uma empresa. Eu começava a trabalhar numa empresa, Deus levantava o profeta e falava: eis, eu te chamei para pregar minha palavra. O Senhor teu Deus sustenta, prega a minha palavra. Então isso aconteceu 3 vezes, acho que isso é a 4ª vez que me mata. Então, 3 vezes aconteceu para a glória de Deus. Foi muito amor, né? Falou assim: eu vou falar de novo, aí vê se tu escuta agora. É verdade. Depois, com calma, a gente pode falar, vai ter um vídeo, vai ter uma oportunidade para a gente falar só de testemunhos. Eu tenho alguns testemunhos e um dos que eu vou contar esse, mas vou contar, vou me aprofundar mais nos testemunhos. Deixa vai ser nos próximos capítulos. Isso mesmo. Então tá bom. E sobre crescimento espiritual, né? Como pastor, você deve ter tido muitas experiências. Qual foi o momento em que essas experiências foram mais fortes, mais marcantes na sua vida? A Bíblia fala que tanto querer quanto efetuar pertence a Deus. Tanto querer quanto efetuar pertence a Papai do Céu. Deus dá o desejo, como a Gabi. A Gabi tem um dom parecido com o meu. O Heitor, nós gostamos de falar, nós somos comunicadores. O Heitor, Gabi, o Heitor aqui, para você que não sabe, é o lindão que está nos bastidores ali, o Heitor. Então, o digníssimo companheiro da Gabi aqui. Enfim. Enfim. Eu tenho a certeza e a convicção que Papai do Céu, a obra que ele começa, a Bíblia fala que ele é poderoso para concluir. Então ele despertou em mim um desejo de falar do amor dele. Mas para falar do amor dele, você tem que ter um pouco de conhecimento. Não adianta eu falar do amor de alguém que eu não conheço. Não adianta eu falar do Heitor se eu não conheço o Heitor, não sei quanto ele calça, não sei a camisa que ele gosta, não sei se é azul, se é verde. Não conheço. Eu conheço um pouco o Heitor, mas não conheço, nem a Gabi conhece o Heitor 100%. Está conhecendo a Gabi, está conhecendo, daqui a pouco vai ficar 10%, vai ficar conhecendo 80%. Quando ficar 10%, conhece 80%, Deus conhece os 100%. Enfim, então, Deus me deu um desejo de ler a sua palavra, um desejo de ler a palavra de dia, de tarde e à noite. Então, eu li a palavra de Deus de dia, à tarde e à noite. E a palavra de Deus foi me libertando. Foi me libertando. Eu chorava, foi me libertando. E até hoje é isso que eu gostaria que as pessoas recebessem esse presente. Eu profetizo, eu vaticino esse presente para as pessoas. Que as pessoas possam ter desejo por ler a palavra. Porque a palavra salva, cura e liberta. Então eu li em demasia. As pessoas me chamavam de fanático. Que eu estava lendo de manhã, eu estava lendo à tarde e estava lendo à noite. Eu lia dezenas de capítulos por dia. Então não foi só simplesmente chorar, etc. Não. Foi simplesmente que a palavra de Deus traz fé, diz a Bíblia, né? Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a te colocar habituado com os milagres. O milagre que passa a ser uma coisa extravagante, difícil, sobrenatural, passa a ser uma coisa natural. Quando você lê muito a palavra, o milagre, as respostas, as portas abertas, passam a ser uma coisa natural. Você fica mais amigo de Papai do Céu, você passa a conhecer. E agora me surgiu até uma pergunta, você falou isso, me surgiu uma pergunta seguinte. Existem algumas pessoas que dizem que para ter fé em Deus não é preciso ir à congregação, ir à igreja, não estar ali, né, naquele espaço físico. É bem verdade que Deus não habita em espaço físico, mas Ele se faz presente ali porque nós estamos ali por causa dele, né? Mas o que você acha disso? Você acha que, como o senhor acabou de falar, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Onde que vai ouvir a palavra de Deus? A não ser na igreja, enfim. Eu não sei quais são os métodos que essas pessoas se baseiam para falar que para ter fé não é preciso ir à igreja. O que você acha sobre isso? Na verdade, essas pessoas estão no advento da internet, são muitos pastores, pregadores, pregoeiros que pregam através das redes sociais, como a gente agora que está fazendo um podcast e falando um pouco de Papai do Céu. Então as pessoas pensam, por isso, que elas não precisam ir à casa de oração. Mas a Bíblia fala que quando você começa a ler a palavra de Deus em demasia, você vai aprender o que Deus ensina. Deus ensina que nós somos um corpo. Então é fundamental estar numa casa de oração, porque nós somos um corpo. Exemplo, uma criança nasce agora, Gabi. Uma criança nasceu. Aí ela perdeu uma das mãos.
Aí você congela a mão no congelador. Você congelou a mão dessa criança no congelador. Depois de 10 anos você volta e conversa com aquela criança. Você vai ver que uma mão cresceu. A outra mão, se você for no congelador, está do mesmo tamanho. Por quê? Porque está fora do corpo. Então fora do corpo não existe crescimento. Aquela criança que perdeu uma das mãos, uma mão cresceu, é uma mão de uma criança de 10 anos. A outra mão está lá congelada, parada. Por quê? Porque está fora do corpo. Então fora do corpo não existe crescimento. É claro que na igreja é um hospital, as pessoas vêm aqui doentes, cada um com a sua doença, cada um com o seu problema, mas Deus, através dos santos, não estou falando dos perfeitos, perfeito lá no céu, é papai do céu, os anjos, os arcanjos, estou falando dos santos, é dos separados, é isso aí, galera, dos separados, essa pessoa vai começar a crescer, ela vai ser canal de bênção e vai receber bênção. Então é fundamental congregar, porque é o que Deus orienta, é o que Deus pede. E aquele que lê a palavra de Deus e adquire fé nele, uma coisa vai entender. Lucas 6,46. Não adianta me chamar de Senhor se não quer me obedecer. É o que Jesus fala, Lucas 6,46. Eu só sou Senhor de quem me obedece. Então Deus pede para a gente estar no corpo, fora do corpo. E se aquela criança não congelasse a mão dela, o que ia acontecer com aquela mão? Sim. Não, fora do corpo. Não congelasse. A mão ia apodrecer, putrefar. A mão ia apodrecer. Então fora do corpo. Se eu não congelar, ficar estagnado, eu apodreço. Duas coisas vão acontecer com uma pessoa que está fora do corpo. Ou ela fica congelada, não cresce, vai ser patológico espiritualmente para ela, ou ela vai apodrecer. E o mundo apodrece as pessoas com muita facilidade. Né? Nós estamos em uma guerra. Dentro da igreja é muito difícil, fora é impossível. Fora é impossível. A menos que Deus te chama para ser um grande missionário e você vai em locais longínquos para falar de Jesus. Você vai com essa missão. Você vai com uma missão. Não é você ficar aqui no centro urbano conversando com A, com B. Não, você vai se contaminar. Você vai apodrecer. Ou vai estagnar. Corrompe os bons costumes. É isso aí. Gabi está com a Bíblia na cabeça e no coração. Pois é. É porque eu ouço muita gente falando isso. Cristo em casa, né? E assim, eu falo também porque eu falo sobre isso, né? Eu questiono também sobre isso, porque quando eu tentei, eu não consegui. Então, foi o que o senhor falou. Se dentro da igreja está difícil, imagine fora. Infelizmente, a gente é influenciável sim. Então, que a gente queira ser influenciado por coisas boas. A gente vai num lugar, a gente não precisa concordar 100% com tudo, né? Mas acredito que tem coisas que o Espírito Santo vai te convencendo, né? Com o decorrer do tempo. E eu acho que, assim, isso aí que ele falou já matou todo esse negócio de fora da igreja dar certo. Eu acho que não dá certo, enfim. Fora do corpo não tem como. Fora do corpo não tem crescimento. Não tem como. E falar sobre igreja, né? O que um pastor espera da sua igreja? Igreja, eclésia, sair para fora. A igreja realmente tem que evangelizar e trazer as pessoas para o agrupamento, para fazer parte do corpo. A igreja tem que crescer. E o que o pastor espera da sua igreja? Que a igreja obedeça a Papai do Céu, como nós falamos em Lucas 6,46. Por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu te peço, o que eu mando? Então a igreja tem que obedecer, a igreja tem que ser transformada, a igreja tem que crescer, a igreja precisa avançar. Então a igreja precisa estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos, nós como igreja, apesar dos nossos erros, Deus já conquistou a vitória na cruz do Calvário, para mim e para vocês, para nossas vidas, né? Então nós só precisamos obedecer, se esforçar para obedecer. Então eu espero que a igreja obedeça, eu espero que a igreja aceite essa transformação, eu espero que a igreja permaneça em comunhão com o nosso lindo Ruach, com o nosso lindo, santo, poderoso Espírito. Então, com o Espírito Santo de Deus, que a igreja possa manter uma comunhão com o Espírito Santo. Tem umas outras perguntas aqui, que eu vou até ler, sobre reputação, né? Sobre a reputação de um pastor, né? Agora entrando mais nessa parte pessoal. O que um pastor deveria fazer, né? Como ele deveria agir, se portar, enfim, para guardar a sua reputação, porque hoje em dia, né, existem muitos julgamentos, né, a respeito de pastores, e não só pastores, né, de tudo. Hoje em dia, todo mundo quer militar sobre algum assunto, quer dar opinião, enfim, é a tal da liberdade de expressão. As pessoas, às vezes, não têm cuidado quando vão atacar alguém, porque não conhecem a vida da pessoa. Então, assim, visivelmente, para quem não te conhece no profundo, né, ali no íntimo, o que o pastor deve fazer para manter a sua reputação, não digo nem intacta, né? Mas para manter uma boa reputação ali, para não cair na boca do povo aí, como muitos. Não, o certo seria intacto, né? Tem que manter intacto. Mas... Mas enfim, vamos lá no início.
Sim. A Bíblia fala que com o passar do tempo, o amor de muito iria se esfriar. O segredo do sucesso é o amor. Quem ama doa a vida. Uma mãe doa a vida pelo filho, e etc. Assim como Cristo doa a vida por nós. Então, com o passar do tempo, o amor de muito ia se esfriar. Então, hoje nós temos uma falácia muito grande do que o certo virou errado, o errado virou certo. Não. O certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado. A Bíblia não pode ser alterada nem modificada, porque diz a Bíblia, uma das características do nosso lindo Papai do Céu, do nosso lindo poderoso Yahvé, alguns chamam ele, os israelitas, de Yahvé, né? Poderoso Yahvé, Yahvé, enfim, né? Tetagrama, o famoso tetagrama. Uma das características de Deus é que ele é imutável, ele não muda. Nosso Deus não muda. Então o que é certo, o que é errado. E Deus nos ensina, nos incentiva a almejar a perfeição. Então, como é que eu posso fazer para ter minha reputação intacta? Primeiro que hoje em dia, muitos pastores são criticados por fazer o certo. Então, primeiro, a pessoa tem que entender como o lance que aconteceu com uma cantora famosa, que foi dar uma opinião. Ela tem o direito de cantar onde ela quiser cantar, ela tem o direito de ir para onde ela quer ir, ela tem o direito de ir e vir. Isso a Constituição brasileira permite. Só que ela quer ser guiada pelo Espírito. Você falou ainda há pouco que todo mundo é influenciado por alguém. Não só influenciado, como também influencia. Nós somos canais de bênção ou de maldição. Ou eu vou influenciar por bem ou por mal. Mas todo mundo. A Bíblia fala que existe uma gama de testemunhas ao nosso entorno. Tem pessoas que te observam. Tem pessoas que observam o entorno. Tem pessoas que nos observam. Então eles querem ver. Não quando a pessoa critica você fazendo a verdade, vivendo a verdade. Você vivendo, melhor dizendo, corrigindo, né? Você viver a verdade. A pessoa vai te criticar, amém. Aí você está fazendo certo. Agora, se você fizer o errado, aí a Bíblia fala que vai existir a cobrança, né? Porque Jesus, ele não é malvado, ele não é perverso. Quando ele fala para o ser humano não pecar, não é porque ele não gosta que o ser humano tenha prazer. Porque o pecado, no natural, é prazeroso, né? Pecar é bom, é prazeroso, só para a carne. Mas ele entristece a Deus, a comunhão com Deus, o Espírito Santo. O pecado vai entristecer. É claro que alguns têm estrutura para ver coisas, outros não têm. Então depende de cada um. Tem pastor que pode ver o que for, que não vai acontecer nada. Vai ver pesquisando, estudando, mas tem pastor não, que se vê uma coisa de nada. Pastor não, homem, ser humano, esquece pastor, ser humano. Então cada um tem uma estrutura. Elias tinha uma estrutura, Moisés tinha uma estrutura, e a maioria tem uma estrutura diferente. Na época de Elias, na época de Moisés, eles se destacavam porque eles tinham uma estrutura maior. Então eu tenho certeza que primeiro a gente tem que saber o que é certo na cabeça das pessoas. Porque um pastor tem que ter a reputação intacta também. Porque a Bíblia vai falar no Novo Testamento que para falar da palavra de Deus tem que ser irrepreensível. Imagina, nada para ter como te repreender. Nada, nenhum ponto para... A Bíblia fala assim, passai a palavra para aqueles que têm uma vida irrepreensível. Nada. Eu não posso ter motivo para que as pessoas me repreendam. Eu não posso ter motivo. Por exemplo, hoje em dia é comum hoje, por causa de algumas modinhas, é comum hoje se falar palavrões. É comum. Mas a Bíblia fala que não é para falar. Tolas, chulas, etc. Palavras que vão torpes, chulas, tolas, tudo junto, tudo mesmo pacote. Não pode se falar. Mas hoje é normal. Mas não é porque é normal na igreja que está entristecendo que vai ser normal da igreja que quer alegrar a Deus. Então o importante é quem você quer alegrar. O mundo ou a Deus. Se quer alegrar a Deus, a Bíblia continua a mesma, Deus é imutável. 100%. E se você quiser agradar todo mundo, na verdade, eu acho que quando está agradando todo mundo, tem algo errado aí no meio, né? Porque a própria Bíblia diz que nós sofreríamos perseguições por pregar a verdade, como os apóstolos do passado sofreram na época deles também. Então, acho que quando todo mundo está gostando, tem alguma coisa errada aí. Se estiver gostando, está tudo certo, amém, mas é difícil você falar a verdade, né? Falando assim, às vezes a verdade dói, né? A verdade dói só porque você não quer fazer, mas continua sendo verdade, continua sendo certo, né? Esse ditado eu creio que saiu da Bíblia. Por que a verdade dói? Porque a Bíblia fala que eles amaram mais a mentira do que a verdade. A Bíblia fala que eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque a luz denuncia. A luz mostra que está errado. A luz mostra que está falhando. A luz mostra que está manchado. E por isso que a gente está
crescendo de glória em glória, então a gente olhando para as nossas vestes, nós vamos limpando as partes sujas. Quando a pessoa ela chega em casa, ela toma banho por quê? Porque tem na rua, agora, nesse advento da pandemia também, tem os vírus, as bactérias, as viroses, seja lá o que for, então a pessoa toma banho, chegou do cemitério, muita bactéria no cemitério, bota o sapato lá de fora, etc. Chegou de algum lugar, não lava as mãos, etc. Por quê? Porque a mão é condutora de vírus, etc., bactérias. Então, quando você chega em casa, você tem que ler para se purificar, para se lavar. Ler a Bíblia, você tem que orar para se purificar. Você está num mundo que é influenciado pelo mal. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Jaz é repousar. O mundo repousa no inferno, repousa no maligno. Então a gente está nesse mundo toda hora e o mundo quer nos contaminar. Eu costumo dizer que é aceso acendendo apagado e apagado tentando apagar aceso. Então nesse mundo você tem que se purificar, você tem que se banhar com a palavra de Deus, se banhar com o Espírito Santo, para não deixar aquela bactéria modificar a sua mente, porque diz a palavra de Deus que eu tenho direito de ter a mente de Cristo. Mas a Bíblia fala que o adversário joga dardos inflamados, setas. E o que é dardos inflamados? É a seta que vai inflamar. A seta vem e inflama. Aquela menina não gosta de mim, trazendo intriga. Não, eu vou trair, trazendo a facilidade, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou pegar, mas não é meu. Então a seta vai inflamar e a pessoa acaba caindo, ouvindo a seta. Então não posso deixar esse dardo inflamado de Satanás inflamar a minha alma realmente, para que eu olhe para as propostas do adversário e deixe o que Deus me estabeleceu para fazer. Eu não posso deixar o que Deus me estabeleceu. Deus me estabeleceu para ser dele, discípulo, para me crescer, renunciar. A mim mesmo, dia após dia. É um negócio que tem que ser uma rotina, né? A vida do cristão, ela tem que ser todos os dias, não digo a mesma coisa, mas você tem que buscar todos os dias o crescimento. Porque às vezes um dia que você não faz, 2 dias que você não faz, acaba, né, abrindo as brechas, né? Para que alguma coisa de fora, a gente fala de fora, né? As pessoas talvez não entendam muito, mas de fora que eu digo que não é para entrar, acaba entrando. Então acho que é isso, né? O dia após dia você renunciando às suas vontades, porque viver para Cristo é isso, né? A gente não pode ser hipócrita. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e fazer o que eu quero. Não existe, né? É isso aí. Pois é. É o que você falou ainda há pouco, né? O versículo, não só esse versículo, são tantos inúmeros versículos, e a Bíblia fala que aquele que não renunciar a si mesmo, tomar cruz e seguir, a Bíblia fala, aquele que tentar ganhar a vida, perdeu. E aquele que perder a vida por amor a ele, ganhou. Então, quer dizer, quando eu largo a minha direção, a direção que o mundo apontou para mim, aquilo, está perdendo tempo, que nada, faz isso não, a vida é bela. Agora, quando eu aceito a direção de Deus, deixa a vida me levar, isso aí. Quando eu aceito a direção de Deus, eu perdi o controle e dei o controle para o Espírito Santo, aí a coisa dá tudo certo. E é claro que o Espírito Santo não te faz um robô, você fica sendo controlado 24 horas, ele deixa você à vontade para saber se você realmente ama ou não. Ele não tem robô na terra, ele vai deixar você à vontade, você vai decidir. Ninguém vai estar lá e Deus vai estar lá te observando. E nessas horas que você vai mostrar para todo o inferno, que a Bíblia fala que nós somos espetáculos para anjos e demônios, que você é de Deus. O apóstolo Paulo falou assim, nós apóstolos enviados, somos espetáculos para anjos e demônios. Todo mundo aqui no século XXI que está sendo enviado com uma mensagem, o Evangelho é uma excelente notícia, é uma boa notícia, está sendo enviado com essa boa notícia, é espetáculo para anjos e demônios. Ou espetáculos de terror, para o inferno, né? O inferno sai correndo, está com medo de você. Ou vai fazer o inferno ser legal, um espetáculo de comédia. É isso aí. Continua nessa aí, continua firme aí, que a gente vai bem. Então, ou você vai fazer o diabo rir, ou ele vai ficar aterrorizado contigo. Mas o apóstolo Paulo falou, nós somos espetáculos para anjos e demônios. E eu que vou decidir. A decisão é minha. Eu sou diretor desse filme. E é claro que Deus não vai querer, né, o mal para um filho, né? Deus é pai, ele não vai querer o mal para um filho, né? Eu digo sempre isso, que as pessoas costumam taxar Deus, Deus quer que eu seja assim, assim, assim. Deus não vai querer. Ele sempre está dando uma direção, é porque ele já viu lá na frente o que vai acontecer. Então são coisas que são boas pra gente. É óbvio que não é fácil, não é fácil negar a si mesmo. Nós somos aí da carne. Porém, vale a pena. É um negócio que você vê no decorrer do caminho que vale a pena seguir a Deus. Porque é o certo. E você vê que você tem algo diferente, né? Dentro de você. É sobre sentir. A Paquinha tá
Né? Ele tá falando ali. Mas se é ao vivo, tá certo. É ao vivo, é ao vivo. Ela tá participando também, ela tá glorificando os latinos. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí, então, até para encurtar um pouco o nosso tempo. É o quê? Tem que chamar alguém que todo mundo desceu. Meu irmão? Todo mundo desceu, tem que chamar alguém lá pra ficar canção, ela vai parar de latir. Deixa ela latir, dá pra escutar, tá tudo certo. Deixa ela latir, vai ficar com latido mesmo. O importante é gravar, acabar isso aqui. E acho que é a última pergunta também, né? A não ser que o senhor tenha alguma coisa pra acrescentar. Não, fica à vontade. Uma pergunta Tem última. uma curiosidade, que é uma curiosidade. A Paquinha tá pressionando pra ser a última pergunta. Vai ser. É uma curiosidade de todos, né? Eu não sei explicar, mas é uma curiosidade que todo mundo quer saber. Sobre a vida financeira de um pastor. O que a Bíblia nos diz sobre isso? O que deve ser feito? Como é que deve ser feita? Olha só, a gente vai nos primórdios de novo. A gente vai nos primórdios. Eram 12 tribos. Eu gosto de falar. Vai explicar, será? Rubem, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon, Gad e Azer, Dan, Naphtali, José e Benjamim. As 12 tribos, os 12 filhos de Israel. Os 12 filhos de Israel. Só que um deles ficou sendo responsável por recolher os dízimos e as ofertas, que foi a tribo de Levi. Então, 11 tribos davam 10% para a tribo de Levi. Então a tribo de Levi ficava com 110%. As demais tribos ficavam com 90%. Então a tribo de Levi ficava com 110% e as demais tribos ficavam com 90%. Então o que seriam os levitas? Para as pessoas pensam, levita é aquele que canta, não. Levita é aquele que trabalha integralmente para Deus. É aquele que trabalha só para Deus. Esse é o levita. Então ele trabalha só para Deus. Então ele pode ganhar um pouquinho acima do povo. Mas só que a diferença é que a herança dele era o Senhor. Ele não podia juntar tesouros na terra. A herança dele é o Senhor. Então o pastor pode ganhar até um pouquinho acima. Mas a herança do pastor é Deus. Não é ter helicópteros, aviões. É claro que alguns foram chamados para ter, amém, etc. Mas ainda bem que a grande maioria dos pastores do Brasil e do mundo são pobres, são pessoas que não têm muito dinheiro, que não têm carros, a maioria, graças a Deus, porque a Bíblia fala, novamente, das 11 tribos, todas as 11 davam 10%, então a tribo de Levi ficava com 110 partes, e as demais tribos ficavam com 90%, só que as demais tribos podiam juntar bens, tesouros, os levitas não, o tesouro dele era Deus, a herança dele era o Senhor. Então eles poderiam ganhar um pouquinho acima. Então não é esses salários extravagantes hoje de pastor de 200 mil reais por mês, 150 mil reais por semana. Não. Isso aí não. Um pouquinho acima só um pouquinho acima. Para ele não se preocupar com a conta, não se preocupar. Porque a Bíblia fala que quando um pastor está feliz, está alegre, despreocupado, ele vai crescer mais espiritualmente e vai poder dar um bom alimento para o seu rebanho. Vai poder dar um bom alimento para as ovelhas. Nós falamos isso no linguajar cristão, dar um alimento para essas almas que carecem de um bom alimento. Não simplesmente treinar as almas para ganhar dinheiro, para conquistar, porque essa vida aqui é efêmera demais. Treinar as almas para permanecer em Deus, treinar as almas para permanecer na luz. A melhor coisa que existe é permanecer na luz, é permanecer em Deus. Então é para isso que o pastor tem que crescer, para ter um excelente alimento para entregar para essas almas. Não sei se eu pude responder, a Paquinha parou, o Heitor, ele resolveu o problema da Paquinha. O Heitor é profissional da fauna toda, né? Isso aí, espero que tenha ficado claro, né? E é isso, hoje foi mais curtinho, hoje foi mais objetivo, mas vai ver muito mais por aí, tem muito mais pela frente, se Deus quiser. Eu queria já te agradecer, pastor, mais uma vez pela atenção. Eu que agradeço esse casal lindão aí, ó, o Heitor, a Gabi, presente de Papai do Céu. Vou contar muito testemunho da Gabi e do Heitor. Tenho testemunho com eles, vou contar muito ainda em alguns lugares que eu prego. Vou continuar passando testemunhos maravilhosos. Vitória, bênção de Deus. Foi isso. Quer deixar algum versículo? Quer deixar alguma coisa? Eu posso deixar... O pastor tem que falar essas coisas. Então, Lucas 1,37 então, e Gênesis 1,3. Gênesis 1,3, quando Deus diz, haja, aparece, haja luz, a luz surge. Lucas 1,37, porque nada é impossível para Deus. Quando Deus pensa, acontece. Ele vai dizer, haja, e vai acontecer para a glória dele, para o louvor dele. Em nome de Jesus, na tua vida, na minha vida e em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, amém. Vitória. Esse aí foi o Piatcast, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como é que fala? Dá like, se inscreve, isso tudo aí. Vai no improviso mesmo. Valeu.